Muitas vezes a gente não é chamado e muitas vezes a gente acaba não tendo tanto contato assim. Mas a gente vê que fora disso é uma realidade do neuroclínico. A gente muitas vezes fica em ambiente de UTI que o neurocirurgião passa só algumas vezes e o paciente fica junto com a gente para esse manejo e tem muita coisa de neurointensivismo que a gente tem para usar nos casos de TCE. Então, eu aproveitei para fazer uma revisão e comentar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Bom, então o TCE ele é uma das principais causas de doença incapacitante no mundo e é uma doença que traz custos muito elevados para o sistema de saúde, tanto a curto como longo prazo. E isso a gente está falando, né, dos TCEs moderados e graves, né, é o principal assunto da aula. Então, já é um custo elevado no início para um atendimento de paciente grave, às vezes politraumatizado, é, que demanda vários exames de imagem, que demanda UTI, e todo o manejo intensivo, e a longo prazo é um paciente que vai exigir muita reabilitação. Então, é uma doença que traz um custo muito elevado e é uma doença prevalente. A maior causa é por acidente automobilístico, em segundo lugar, vem as quedas, né? É, são diversas as idades, desde criança até pacientes mais velhos, e 81% dos quadros, geralmente, que chegam no pronto-socorro são TCE leve. E 19% são casos moderados a graves, que esses sim vão exigir esse tipo de intervenção rápida e mais complexa. A mortalidade varia entre 29% a 55% dos casos graves, tá? E isso vai depender muito também da circunstância do serviço que ele é manejado e o profissional que vai manejar esse tipo de caso. Bom, quando a gente fala de TCE, a gente está falando de vários tipos de lesões, né? Então, a gente está falando desde contusões cerebrais, hematoma epidural, hematoma subdural, HSA, fratura de crânio, seja em um lugar, sejam múltiplas fraturas, LAD e o próprio edema cerebral, que vem junto com, o trauma. Quanto à classificação, também é uma coisa que a gente acaba vendo pouco, a gente pode classificar. é, Tanto clinicamente quanto em escalas radiológicas. Então, clinicamente, a gente acaba usando a escala de Glasgow, tá? Então, o trauma leve, clinicamente, é considerado com o Glasgow 13 a 15, moderado 9 a 12 e o grave de 3 a 8. Sempre lembrar que os quadros, né, parece que é uma coisa óbvia, mas sempre é importante falar que os quadros moderados a graves devem ser manejados em ambiente de terapia intensiva. Então, são pacientes que têm que ir para UTI, uma monitorização mais rígida. As escalas radiológicas, né, a mais conhecida é a escala de Marshall e o score de Rotterdam, tá? Eles também foram correlacionados com um prognóstico, né, de mortalidade em 6 meses, tá? Mas todas essas escalas, elas têm limitações porque elas só vão mostrar o que é visível no método daquele método de imagem, que geralmente a gente usa a tomografia, então outros ah, um- um- por exemplo, o LAD vai ser, em alguns casos, difícil da gente ver numa tomografia inicialmente, então só vai ver, a gente vai usar essas classificações baseadas no que a gente está vendo naquele primeiro momento, né? E também são escalas de avaliação estática, sendo que essa é uma doença muito dinâmica e que a gente vai ver depois que podem ter lesões secundárias de acordo com todos os traumas iniciais que vão acometer o caso. Bom, a escala de Marshall, então, é uma classificação aí que vai de 1 a 6. A lesão difusa com TC normal é classificado grau 1. Cisternas da base presente, um desvio de linha média pequeno ou lesões hiperdensas que têm um volume menor do que 25 ml vão ser classificadas como 2. Tá? As cisternas da base ausente, um desvio de linha média aí de 0 a 5 milímetros e lesões hiperdensas com menor 25 ml vai ser o 3, tá? Um desvio de linha média maior e com lesões ainda, né, com menor de 25 ml vão ser o grau 4.
e depois a gente vai classificar, né, 5 e 6, as lesões removidas cirurgicamente e as lesões que são maior do que 25 ml não operadas, tá? Correlacionando aqui com a mortalidade em 6 meses, tá? A gente vê que o paciente que tem, que não tem nenhuma patologia visível na tomografia inicialmente pode ter uma mortalidade de até 10%, a 2, 13%, a 3, 33%, e a gente vai vendo que isso vai escalando aí, para níveis muito altos de mortalidade, de chance de mortalidade. Então, a 4, 56%, 5, que seria tratada, já 35%, e as lesões que não conseguem ser removidas cirurgicamente, que são os casos realmente mais graves, vai até 91%. O score de Rotterdam, ele vai levar em consideração, né, a cisternas da base, desvio de linha média, presença de hematoma epidural e sangue intraventricular ou HSA. E aí a gente vai pontuar o score. Mas eu geralmente vejo ser mais usada a escala de Marshall. Aqui também a correlação com a taxa de mortalidade, né? Então a gente vê que a 6 é até 80%. Então também é um score bem efetivo, tanto para classificação quanto para essa avaliação de prognosticação. Bom, então tem dois grandes estudos que avaliaram o prognóstico, o IMPACT e o CRASH, tá? O IMPACT, ele levou em conta três variáveis, que é o Glasgow, né, que a gente, como neuroclínica, acaba não usando tanto na nossa rotina, mas isso é muito importante em trauma e para neurocirurgia, eles usam demais o Glasgow, a resposta pupilar e as características tomográficas e vai avaliar um desfecho desfavorável em 6 meses. Já o CRASH avaliou, que eu vou falar também um pouquinho mais tarde, avaliou a mortalidade em 14 dias e a incapacidade em 6 meses, tá? Mas também a gente vai ter que levar em consideração outros fatores associados quando a gente vai pensar em prognóstico. Então, é claro que um paciente que teve um politrauma, um trauma sistêmico muito grave, vai ter um pior desfecho, né, clínico, por causa das outras circunstâncias. Então, a gente tem que levar em consideração também hipoxemia, coagulopatia, hipotensão e essa lesão encefálica secundária que eu vou comentar mais para frente. Tem até um estudo brasileiro, não me lembro agora, acho que é de Fortaleza aqui, levou em conta também, além de algumas dessas variáveis do exame clínico e do exame de imagem tomográfico, encefálico, levou em conta também a presença de pneumotórax para avaliar essa prognosticação. Então, depende muito de como foi o trauma e dos fatores associados. Bom, então falando um pouquinho de fisiopatologia, diferenças das lesões primárias e secundárias no TCE. A lesão primária, a gente relaciona ao impacto inicial do trauma e o dano das estruturas. Então, lesão primária seriam as hemorragias, né, aquelas que a gente já falou, a contusão, o edema cerebral, fratura de crânio, tudo que está relacionado diretamente àquele mecanismo do trauma, ao grande impacto lá naquela hora, né, laje, etc. E a lesão secundária é uma ativação complexa de processos celulares e bioquímicos que vão levar, né, a uma piora dessa lesão primária. Então, a gente não vê, né, de cara, às vezes, um edema, mas a gente sabe que ele vai acontecer. Então, isso acontece por estresse oxidativo, liberação de radicais livres, um dano cálcio mediado, expressão pró-apoptótica e uma inflamação astrocítica. Então, por exemplo, você vai ter uma contusão local, e depois, em tomografias subsequentes, você vai ver que vai causar um processo inflamatório que pode gerar apoptose, tá? E vai ter uma piora radiológica e, evidentemente, clínica também. No LAD, vai ter um dano celular mediado pelos canais de cálcio e, inicialmente, pode não ser visto, mas depois a gente pode ver também edema e uma piora tanto clínica quanto radiológica. Então, esses acometimentos secundários, eles vão contribuir para uma piora na gravidade do caso. E coisas que a gente vai ver também mais tardiamente na neuro-TI. Elevação da PIC, diminuição do fluxo cerebral, hipoxemia e o edema cerebral, que são coisas que vão ter que ser manejadas não no atendimento inicial, por exemplo, no pronto-socorro, vai ser visto no ambiente de terapia intensiva.
Bom, o diagnóstico, então, do TCE, claramente, né, clínico e radiológico, porque que eu estou falando disso? Para a escolha de exames de imagem e como que a gente vai fazer esses exames de imagem. Então, o mais importante do exame clínico é aquele exame neurocirúrgico rápido, pupilas, reflexos, reflexos de tronco, posturas anormais e o Glasgow, né? Então, o importante é levar esse paciente assim que estabilizado para a tomografia e o exame vai ser direcionado para lesões ósseas e hemorragias intracranianas. Lesões com efeito de massa são mais comuns, a gente vê em casos mais graves, mas podem aparecer mais tardiamente, e é indicado repetir a tomografia em 6 horas. Em 20% dos casos que tem tomografia normal no início, a gente vê surgimento de novas lesões. E em 25 a 45% existe uma piora das lesões pré-existentes. Então, uma piora de sangramento, aumento da área, enfim. Então, é muito importante a gente repetir esse exame de imagem. Em traumas contusos, também que eu vou falar mais para frente, é indicado que a gente faça uma angiotomografia e a ressonância a gente vai deixar para um segundo momento. Então, assim, pelo mecanismo, pelo impacto, pela energia do trauma, a gente vai saber, né, e pela parte clínica que o paciente deve ter LAD, às vezes é visível na tomografia, às vezes não é. Mas a gente sabe que tem esse tipo de lesão, a gente vai ver na ressonância isso mais tarde, vai ficar para um segundo momento, até para a gente avaliar mais tardiamente como que esse paciente ficou. Certo. Então, monitorização intracraniana invasiva, por quê? Por que bater tanto nessa tecla? É uma estratégia efetiva de redução de mortalidade e ajuda na monitorização e no manejo da PPC. Parece que é coisa que não precisa falar, mas a gente sempre vê a nossa luta diária pela monitorização intracraniana invasiva. E nesse sentido, o recomendado é que a gente deixe monitorizada a PIC para manter uma PPC entre 60 e 70. E em quem que a gente vai passar uma PIC, tá? Então, existem estudos controversos, né, de indicação, mas geralmente o que a gente tem aí de indicação bem estruturada são casos de toma alterada e um Glasgow entre 3 e 8, e um Glasgow, né, abaixo de 8, mais dois dos seguintes. Então, uma idade maior, um paciente com idade maior do que 40 anos, uma PAS menor do que 90, que a gente vai ver que é super deletério nesses casos de trauma moderado a grave, e pacientes com postura normal no exame físico. Mas sempre que a gente vê, né, basicamente, a gente acaba usando bom senso. Quando a gente tem um paciente muito grave, a gente acaba monitorizando, porque a gente sabe que isso vai trazer um desfecho melhor para esse paciente. Então, a recomendação é que a gente mantenha a PIC até 22, tá? Milímetros de mercúrio, e a gente pode observar um padrão de elevação da PIC. Então, existe a chamada elevação precoce, que a gente vai ver um aumento de pressão intracraniana já nas primeiras 72 horas, uma elevação mais tardia, depois de 72 horas, uma elevação bimodal e a elevação contínua, que provavelmente são casos mais graves. Isso ajuda a gente a determinar esse pico de edema, como que a gente vai tratar, e até mesmo para a gente determinar o tempo, o período em que a gente vai manter esse paciente com monitorização invasiva, visto que a gente sabe que tem complicações infecciosas, e, enfim, várias complicações que a gente quer deixar o menor tempo possível, mas o tempo necessário para a gente dar um tratamento adequado para o paciente. Desde 1986 existe o guideline da Brain Trauma Foundation, que fala um pouquinho organiza como é que tem que ser o nosso tratamento em níveis, tá? Então, o nível 0 seria prevenir esse tipo de lesão secundária, complicações em todos os casos de TCE. E o nível 1 a 3 vai ajudar no manejo das complicações e intervenções baseadas nos parâmetros e na autorregulação cerebral, tá? Então, não esquecer que além da parte de neuroanatomia clínica, no nosso manejo, a gente vai usar os princípios de compartimentalização e a doutrina de Monro-Kelly, tá? Então, aqui um pouquinho do guideline, tá? Então, esse nível 0 basicamente manter o paciente euvolêmico, uma PPC maior do que 60,
uma PCO2 de 35 a 40, saturação maior do que 90, um sódio sérico maior do que 135, que também é uma coisa que a gente sempre fala na nossa neuro-UTI nesses pacientes mais graves e com edema cerebral. Uma glicose entre 60 e 180, então vai aí também de novo aquilo que a gente já usa em casos nossos, como HSA, não evitar desglicemia e manter uma normotermia, um HB maior do que 7, avaliar o tratamento cirúrgico de pacientes com lesões com efeito de massa e elevação da cabeceira a 30 graus. O nível 2 seria aí, talvez, deixar uma cabeceira a 45 graus, se certificar de normotermia, manter o paciente sedado para controle de pressão intracraniana, uso de terapias hiperosmolares, que a gente também vai ver, tá? Todos esses itens eu vou esmiuçar mais para frente, tá? Então, drenagem de líquor, EEG, para a gente ver casos de crises não convulsivas, em casos de pique que se mantém persistentemente acima de 25, repetir a tomografia. O nível 2, então, seriam esses mesmos ajustes, terapia hiperosmolar se necessário, uma PCO2 de 30 a 35, otimizar a sedação, vasopressores se a gente precisar aumentar a perfusão cerebral, uso de bloqueadores neuromusculares se for necessário, o EEG, e também repetir a tomo se persistir, com um aumento da PIC. E o nível 3, tá, que seria o caso mais grave, o caso que já está ficando com um manejo que precisa ser mais agressivo, tá? O controle, novamente, da temperatura, sedativo, avaliar a craniectomia descompressiva, um coma barbitúrico, né, que eu vou falar um pouquinho de tiopental e outras drogas, sempre o EEG quando disponível e serial o exame de imagem se a PIC mantiver alta. Só Então, uma, esmiuçando, Érica, tá me ouvindo? tu, Tá. Não, eu acho que aqui é importante frisar, né, nessa sua explanação sobre o passo a passo e a gradação do tratamento, que realmente drogas e barbiturados fica como terceira linha de tratamento, né? Isso é muito importante, uhum, principalmente para quem está em formação, porque a gente vê na prática clínica muito uso de barbiturado logo no começo do tratamento de hipertensão intracraniana, né? Então, assim, é bem importante frisar isso para todos os colegas. A gente está aqui com um pico de 27 pessoas online assistindo essa aula. Eu acho que é muito importante disseminar essa situação, principalmente para equipes onde tem a neurocirurgia, que costuma ter essa ideia de que já entra com tio pental para fazer o tratamento. exatamente, doutora, é só em uso de casos refratários, eu até vou falar mais para frente, porque realmente o uso inadequado, né, num tempo inadequado, tem piora do desfecho clínico e prolonga o tempo de internação que a gente sabe que acarreta num pior desfecho clínico também. Bom, falando um pouquinho então de ventilação, tá? A hipercapnia potencializa as lesões cerebrais. Então, é muito importante a gente ter um manejo da ventilação, porque é um parâmetro importante para aumento do fluxo cerebral através de mecanismos diretos de vasodilatação. Então, você tem uma redução da hipercapnia e melhora da PIC. Então, mecanismos de hiperventilação, eles podem ser usados para reverter quadros agudos, mas não devem ser mantidos assim de forma contínua. Então, o ideal é a gente manter níveis fisiológicos de PCO2 e PO2, né? Então, manter aí, vai, até a 30, 45 uma PCO2, mas ele frisa, não é para deixar abaixo de 25, pelo risco de isquemia. Então, você precisou na fase aguda, né? O paciente fez um aumento de pique, você precisa tratar, beleza, mas deixar contínuo já não tem benefício. E manter sempre uma PO2 acima de 60. A gente sabe que esses pacientes que chegam super graves, eles não têm uma proteção de via aérea, então, além da gente proteger esses pacientes contra broncoaspiração e tudo mais, tem esse manejo direcionado para o trauma cerebral. Quanto à parte hemodinâmica,
tá? É muito importante que a gente evite episódios de hipotensão. Tem estudos que dizem que apenas um episódio de PA sistólica menor do que 90 já é o suficiente para a gente ter uma piora de desfecho clínico e aumento da mortalidade. Por quê? Por que que isso é tão importante? Quando a gente tem uma autorregulação cerebral preservada, ou seja, nós, o fluxo cerebral ele se torna bem mais independente da variação, né, da pressão sistólica, e tem outros mecanismos envolvidos para sua manutenção. Então, isso não vai ter tanta influência. Agora, uma vez que tem um trauma grave e a autorregulação cerebral está perdida, tem uma dependência direta com a PA sistólica. Então, qualquer elevação da PIC, uma diminuição da pressão sistólica e uma diminuição do fluxo cerebral acaba sendo deletéria para esse paciente. As recomendações atuais, então, paciente com 50 a 69 anos, o ideal é manter uma PAS acima de 100, e entre 15 a 49 e pessoas acima de 70 anos, ele deixa um alvo até um pouquinho maior, acima de 110. Então, sempre evitar hipotensão. Coagulopatias. As coagulopatias elas podem estar presentes por vários motivos. Então, por tratamento farmacológico prévio, né? Então, uso de antiplaquetários, uso de anticoagulantes. Tenho certeza que todo mundo aqui já viu pelo menos um caso de TCE em uso de anticoagulante, né? E também com traumas graves e traumas com envolvimento sistêmico podem ter alterações endógenas na cascata de coagulação. Então, sempre atentar para, vamos supor, você recebeu um paciente que você não tem história prévia dele, você vê que a hemorragia está com piora progressiva ou continua tendo pioras tardias, elas estão relacionadas com, com coagulopatias instaladas desde o início do quadro, tá? Ou, quando você não tem história do paciente, é sempre importante, né? Viu que está piorando, viu que o paciente tem alguma outra comorbidade, ou sabidamente que você sabe que ele usa medicação, reverter o quanto antes o mecanismo de coagulopatia, e a gente usa, geralmente, a gente não tem reversor para todas as medicações, mas a gente usa o plasma fresco congelado e o complexo protrombínico, tá? Quando a gente tem uma coagulopatia, independente da clínica desse paciente, independente da piora clínica, está associada a um pior prognóstico. Então, aumenta em 9 vezes o risco de mortalidade e 30 vezes um desfecho clínico pior, tá? Tem estudos que testaram também a transfusão de plaquetas e craniectomia compressiva. Acaba sendo algo controverso, que tem muitos riscos e não modificaram de forma significante a taxa de mortalidade, tá? Então, hoje o que a gente tem é reverter o mecanismo e ficar de olho na parte clínica para ver se esse paciente está desenvolvendo alguma coagulopatia endógena e manejar isso mais para frente na UTI. Uso de sedativos e bloqueadores neuromuscular, tá? O uso dessas medicações vai reduzir a taxa de consumo de oxigênio pelo metabolismo cerebral e vai reduzir essa elevação desculpa, eu me confundi um pouquinho. Tá, o uso dessas medicações, ela vai reduzir, então, a taxa de consumo de oxigênio do metabolismo cerebral e também vai ajudar a reduzir aqueles aumentos de pique por estímulo. Então, tosse, valsalva, na hora do banho, na hora que tem que fazer um transporte, alguma coisa nesse sentido, e também acaba diminuindo a formação de radicais livres. Não existe um sedativo de preferência, então pode ser usado Propofol, midazolam, qualquer uma dessas medicações sedativas que a gente está habituada, tá? A gente tem que ter um cuidado e um manejo com os efeitos colaterais sistêmicos, então a gente sabe que muitos deles são hipotensores, então, como a gente já falou, o ideal é que a gente evite, de qualquer maneira, hipotensão. Então, saber ficar de olho assim que a gente vai sedar esse paciente, tá? E, como a doutora Mara já comentou, o uso de barbitúricos, né, pode ser usado o uso de bloqueador neuromuscular, mas o uso de barbitúricos, então tiopental, são em casos refratários. Em casos graves, que a gente já tentou todas as linhas,
e continua com uma pique muito elevada. Mostrou benefício? Sim, mostrou benefício, mas somente nesses casos refratários. Por quê? Por causa das complicações sistêmicas, prolonga o tempo de internação, porque a gente sabe que é uma droga com clearance que demora muito a meia-vida, então o paciente fica comatoso por muito tempo e é um paciente totalmente invadido que fica mais sujeito a infecções, né? E também um tempo de despertar mais prolongado. É, ainda mais se o paciente tem alguma lesão renal, enfim. Então, esse manejo de sedação fica bem a cargo do neurointensivista, do intensivista, e a gente tem que saber usar de maneira que não seja iatrogênica. Drenagem licórica. Então, de acordo com a doutrina de Monk-Kelly, né, a gente sabe que a caixa fechada não cabe mais coisa do que já tem, né? Então, se a gente tem um edema cerebral, a gente vai ter uma hipertensão intracraniana, porque a gente tem um sistema fechado, tá? Então, foram feitos estudos falando sobre uma drenagem licórica por DVE. Então, a gente evacua um pouco do líquor para a gente permitir esse edema cerebral, essas lesões. Bom, esse tratamento ainda tem uma evidência limitada, tá? Mas é claro, se você tira, né, um fator que está ocupando espaço, você vai ter uma melhora da PIC, da PPC, etc. Só que isso ainda não tem uma evidência clara e certa, correlacionando com a mortalidade e com um benefício de desfecho, tá? Quais são os riscos? Riscos que a gente sabe de DVE, ventriculite, né, que acaba complicando muito os quadros, e riscos intrínsecos ao procedimento. Então, passar a DVE, fazer um procedimento, né, tem risco de sangramento, trauma na massa encefálica em si, então, a gente sabe que existem riscos associados. Sempre, então, a gente vai avaliar um risco-benefício desse tipo de tratamento. Craniectomia descompressiva, também já amplamente discutida pela gente em visitas da UTI. Estudos, então, mostraram que tem dois estudos, que o DECRA e o Rescue ICP, né? Eles foram feitos em fase aguda e fase tardia, tá? Quando que a gente vai fazer? Quando a gente tem um caso de aumento de pique refratário, tá? E pode ser feito mais tardiamente. O que esses estudos trouxeram de informação para a gente? O DECRA, ele fez uma craniectomia ampla, bifrontal, temporoparietal, precoce. O que ele mostrou? Que reduziu o valor da PIC, como a gente esperava, mas não mudou o desfecho de mortalidade e aumentaram os desfechos desfavoráveis. O Rescue ICP fez uma craniectomia unilateral mais tardia, ou seja, quando o paciente já estava um pouquinho mais refratário às medidas iniciais, o que reduziu a pique e teve desfechos mais favoráveis, principalmente quanto à reabilitação do paciente. E eu falo de desfechos desfavoráveis nessa craniectomia ampla bifrontal temporoparietal mais precoce? Eles viram que muitos pacientes não tinham desfecho na mortalidade e aumentaram muito os pacientes que ficaram em estado vegetativo persistente. Então, a recomendação atual tem sido uma craniec mais tardia para casos refratários, tá? E o que a gente já sabia, né, que é tanto a precoce quanto a tardia foram efetivas para o manejo em si da PIC, mas a gente tem que ter muito cuidado com a indicação, né, e o tipo de craniectomia que a gente vai indicar para esse paciente. Outras intervenções. Então, induzir hipotermia. Estudos mostraram que reduziu a pique, mas acabou não mudando o desfecho, então não é uma coisa que a gente faz habitualmente. O estudo CRASH, ele usou corticoide para uma tentativa de redução da lesão secundária, tá? Então foi um ensaio clínico randomizado que usou 10 mil pacientes, mas o braço que usou corticoide mostrou uma maior taxa de mortalidade no período de 2 semanas a 6 meses. Então, não usar corticoide, tá? A gente já tem bem documentado essa intervenção que não é benéfica nesses casos de trauma grave. Um pouquinho mais especificamente o manejo neurocrítico desses pacientes. Então, quando que a gente vai usar fármaco anticrise?
A gente classifica as crises como precoces ou tardias. As precoces é, aparecem, surgem em menos de 7 dias e as tardias após uma semana. Podem aparecer em 12% dos casos e crises não convulsivas, que a gente vai evidenciar somente no eletroencefalo, podem acontecer em 30% dos casos. A presença de crise depois do trauma potencializa as chances das lesões secundárias, então é importante que a gente previna. E quando que isso se mostrou mais efetivo e mais importante? Nos 7 primeiros dias. Então, todo trauma grave tem indicação de uso de antiepilético profilático nos primeiros 7 dias. Eu acho que ela caiu. Vamos esperar ela voltar. Oi, desculpa, tô me ouvindo Oi. agora? Agora sim. Desculpa, Pois não. caiu. Certo. Então, a gente viu que o paciente não apresentou crise depois de uma semana, a gente pode tirar esse, essa droga profilática, tá? Então, nos 7 dias é importante, mas depois não teve benefício, tá? Manter o fármaco anticrise por muito tempo para prevenir crise mais tardiamente. Na verdade, a gente sabe que essas drogas, elas têm muito efeito colateral, então realmente não foi benéfico, só na primeira semana. Se tiver disponível no serviço, existe a indicação de EEG contínua nas primeiras 72 horas, para a gente evitar aumento de pique, tá? Então, é uma coisa que a gente pode usar quando disponível. Quanto a terapias hiperosmolares, o uso de manitol e salina hipertônica deve ser usado para a gente reverter um quadro agudo de hipertensão intracraniana, tá? Sempre lembrar dos efeitos adversos, então hipovolemia e nefropatia osmótica, que leva à lesão renal aguda pelo manitol, e acidose metabólica e edema pulmonar pela salina, tá? Alguns estudos mostraram uma superioridade da solução salina em comparação com o manitol para o controle da PIC, tá? Mas teve um estudo, que foi esse COBI, que mostrou que não houve benefício de uso de terapia hiperosmolar de forma contínua. Então, é a mesma coisa da ventilação. A gente tem que usar. O paciente elevou a pique naquele momento, vamos tratar, vamos fazer tudo que a gente tem para fazer, mexendo nos diversos parâmetros, mas não é uma coisa para a gente manter de forma contínua, não tem benefício. Quanto a traumas contusos, né? Então, que eu falei um pouquinho antes, falando mais agora. Então, traumas contusos. Existe uma indicação da gente realizar angio-TC para a gente avaliar lesão de vasos. Tem uma classificação de trauma contuso numa escala de 1 a 5, e quanto pior a lesão do vaso, existe uma maior chance de complicação de eventos cerebrovasculares isquêmicos, tá? Então, foi visto uma chance maior de AVC e isquemia, quanto pior o dano arterial em traumas contusos. E aí existe, né, fizeram estudos e testes que foi indicado, então, a profilaxia secundária com AS, tá? Eu realmente acabei não lendo muita coisa sobre isso, mas achei que era uma coisa bem interessante, o uso de AS nesses casos, mas a gente sabe que usar medicações que predispõem um maior sangramento são sempre controversas em casos de trauma, né? E o tratamento endovascular pode ser indicado em casos mais graves, incluindo casos de formação de pseudoneurisma, né? Então, geralmente, acaba indo para uma cirurgia aberta num primeiro momento, mas depois pode ter necessidade de controle, avaliação e um novo tratamento com terapias endovasculares. Eu queria só Aqui, complementar, viu, claro. Érica, essa situação que você falou. Então, assim, existem algumas recomendações mais frequentes para você fazer o estudo de vaso, né? Ou angiotomografia ou angiorressonância, que geralmente esses traumas com alto impacto, né? Então, por exemplo, trauma craniano penetrante,
ou fratura na região do seio venoso, tá? Fratura de osso petroso, que é onde passa, por exemplo, a carótida, aquelas fraturas faciais muito graves, Lefort 2 e 3, algum déficit que não é explicado pelo trauma, por exemplo, está estranho, pode ser alguma coisa vascular, uma dissecção, etc. E fraturas específicas da região da coluna cervical. Então, existe uma listinha de indicações formais para a angiotomografia. É importante a gente saber que nesse tipo de situação, mesmo o paciente não tendo nenhum indício, ele pode ter indicação desse estudo de vaso para descartar essas lesões vasculares secundárias. E eu acho que talvez a terapia com AS entrasse quando você identifica, né? Então, o paciente assintomático, mas que tem uma dissecção traumática, né? Então, o paciente está estável do ponto de vista clínico, não tem nenhuma contraindicação pelo TCE, acho que tem que considerar mesmo usar antitrombótico. Uhum. É isso mesmo. Tá ótimo, obrigada pelas contribuições. Aqui coloquei a escala dos traumas contusos, né, que vai de 1 a 5, e que inclui, né, presença de dissecção, presença de trombo intramural, pseudoneurisma, a oclusão completa do vaso e uma transecção do vaso com extravasamento de contraste no exame de imagem. Então, é importante também para a gente depois saber como é que a gente vai fazer esse controle, né? E justamente os casos que a gente vai usar o AS e né, necessidade posterior de angiografia. TVC, que a doutora Mara acabou comentando um pouquinho também, são complicações comuns de lesões traumáticas moderadas a graves e geralmente ocorrem em caso que há fratura concomitante, tá? Então, pode ocorrer em até 26% dos casos de TCE grave, mas é uma coisa que a gente tem que sempre suspeitar em casos de múltiplas fraturas de crânio. Então, teve fratura, a gente deve investigar com uma angio-TC venosa. E é um fator que agrega maior mortalidade, aumenta o risco de mortalidade em 10% dos casos. Deve ser sempre suspeitado quando começa a ter uma piora do edema que não estava esperada, diante ali do contexto clínico do paciente, ou quando surgem novas hemorragias, né? Então, isquemia com transformação hemorrágica, em determinadas topografias, a gente tem que sempre ficar ligado para o surgimento de TVC. Acaba sendo um tratamento controverso devido ao sangramento, geralmente tem o trauma grave associado, então tem lesões aí que sangram, mas a gente sabe que esse é o tratamento que a gente tem a melhor evidência, né? Eles até colocam nessa revisão considerar antiplaquetário e trombectomia venosa, mas não existe uma boa evidência, né, uma evidência estabelecida de que esses tratamentos alternativos devam substituir a anticoagulação. E alguns casos acabam evoluindo para cranectomia descompressiva devido à gravidade do caso, e são nesses casos mais críticos que a gente sabe que tem um maior aumento do risco de mortalidade. Também falando mais um pouquinho de outras complicações, a hiperatividade simpática paroxística, né? Então, são sintomas paroxísticos que incluem taquicardia, taquipneia, hipertensão, hipertermia, diaforese, a famosa febre de origem central. Então, a gente sabe que nesses traumas difusos existe uma perda do controle inibitório de excitação, acontece em 8 a 10% dos casos e está associado a um maior tempo de internação e geralmente ocorre 1 a 2 semanas após o trauma. Também existem, né, as lesões insulares, que a gente sabe que também tem um controle simpático, mas no trauma difuso também pode acontecer. O tratamento farmacológico é aquele tratamento que a gente está habituado para as desautonomias, então propanolol, opioide, morfina, né, clonidina, bromocriptina e gabapentina pode ser usado para o manejo desse paciente. E, claro, também sempre excluir outras causas clínicas envolvidas, né, infecção e tudo mais, quando a gente chega à conclusão de que veio tudo negativo e é uma descarga, né, simpática, a gente pode usar essas medicações para a gente fazer um controle.
Sintomas comportamentais, né? Então, isso a gente acaba vendo como uma coisa sequelar ao trauma que pode surgir precocemente ou semanas após traumas com maiores gravidades e podem ser definidos como agitação, amnésia, impulsividade, agressão e alterações cognitivas. A fisiopatologia está associada com efeitos catecolaminérgicos e serotoninérgicos, tá? E, por isso, existe, né, indicação de que a gente use a amantadina e pode ser usada várias medicações para o tratamento, propanolol, sertralina e antipsicóticos para a gente fazer o controle desses sintomas, né? E o propanolol e a amantadina, já no início do quadro, foram associados a melhor desfecho. A sertralina se mostrou efetiva no controle de agressão e o uso de antipsicótico no controle de comportamento. Então, a gente sabe que tem realmente uma alteração cognitiva comportamental nesses casos mais graves. Por fim, queria falar que a parte de prognosticação é muito complexa, né? Então, sempre vai surgir tanto essa dúvida de familiares quanto a outras pessoas da equipe multidisciplinar, médicos, intensivistas que vão estar por dentro do caso. E vai ser muito difícil, porque é isso, a doença é dinâmica, é multifatorial, tem muita coisa envolvida, tem o uso de medicações que podem prolongar a internação, então infecções podem acontecer, então tem muita coisa para a gente falar de prognosticação. Mas, como eu falei, as escalas do CRASH e do IMPACT ainda são as melhores escalas de prognóstico em 6 meses, tá? E existem estudos que estão avaliando o papel do uso de biomarcadores para auxiliar no prognóstico desses pacientes, mas ainda também não tem nada totalmente estabelecido em guidelines. Basicamente era isso que eu queria falar. Eu queria ter falado um pouquinho também sobre um outro estudo muito interessante que o pessoal da neurocirurgia me falou, mas acabou não dando tempo, então a gente pode até comentar numa outra aula, que é o estudo CRASH-3, que é o uso de transamin para os casos de TCE grave com sangramento. Que é um estudo que eles estão falando bastante agora, um estudo que está em alta, mas acabou não dando para a gente conversar muito sobre isso, mas acho que é um tema interessante, coisas para a gente se manter atualizado em assuntos de neurocirurgia, para a gente ficar, né, equiparado também. E eu achei muito bacana rever esse tema, porque justamente a gente tem pouco contato. Mas era mais ou menos isso. Se alguém quiser comentar, fazer pergunta, alguma coisa, podem ficar à vontade. Alguém tem alguma pergunta para a Érica? Excelente, Érica, a sua apresentação, viu? Parabéns. Revisão muito boa. E é um tema que a gente não tem tanta vivência, dependendo do serviço, né? Esses pacientes ficam separados, ficam no pronto-socorro, etc., né? Vinícius quer falar? Fica à vontade, a palavra é sua. Tudo bem, parabéns, Érica, pela apresentação. Fiquei com uma dúvida em relação ao uso do AS para aqueles casos que você talvez já tenha identificado um déficit não secundário ao trauma. Se você tem um AVC isquêmico, você vai tratar ele a princípio de maneira endovascular, não é isso? Então, o AS entraria nesse contexto como exatamente? Eles colocam que ele seria usado como profilaxia secundária nesses casos, porque existe uma maior chance de ocorrer em AVC. Se tiver, claro, um grande AVC agudo naquele momento, a gente pode usar a terapia endovascular, mas o que mostrou benefício maior foi na profilaxia secundária. Mas talvez a doutora Gisele saiba falar melhor que eu. Acho que é isso, Érica. Acho que assim, o AS, nesses casos, acho que não tem uma diretriz fixa, mas é como profilaxia secundária, né? O tratamento agudo, obviamente, se tiver uma oclusão de grande vaso, acho que vai passar pela realização de um procedimento endovascular, porque tem uma contraindicação absoluta à trombólise, né? Então é o que sobra. Quando não tem uma oclusão de grande vaso, é mais difícil, o paciente não vai poder se beneficiar, porque realmente um TCE grave, como diz a Érica, assim, 30% dos casos você repete a toma em 6 horas e aparece lá aquela blooming contusion, né? A contusão aumenta. Então você não pode trombolizar de jeito nenhum. Só um comentário da amantadina, né? A gente tem paciente com amantadina
tempo, com certa frequência aqui no serviço de reabilitação, lembrar que o uso contínuo e prolongado dela causa alterações comportamentais um pouco mais graves, né, de agitação, de eventualmente até psicose, né, então lembrar de não manter muito tempo depois do TCE, né. Interessante. Até porque é uma droga anticolinética, né, Vinícius? Exatamente. Então, a curto prazo, esse efeito glutamatérgico beneficia, por isso esse benefício de consciência, dessa hiperestabilidade, mas depois que você já tem esse córtex mais organizado, acaba se tendo só o prejuízo a longo prazo. Fora livedo, né? Fora todo o restante que a gente tem com a droga. Mas, Érica, muito bom. E o legal, Érica, nesse sentido, é que é um assunto que, quando você olha, parece tão simples e parece que o manejo é tão imediato e você vai vendo todos esses detalhes, né, como o paroxismo simpático, que na UTI é bem pouco pensado e às vezes o manejo é um pouquinho solto, né? Então, é legal ter isso mais claro e é legal ver essas abordagens complementares e você fundamentar um pouco, porque a gente vê algumas coisas do neurocic e a gente fala, puxa, mas não era isso que eu lembrava. Então, ter certeza da literatura mais atual, ter certeza do corticoide, a gente vê corticoide até hoje, né? Ou aqui dentro ou fora. Então, eu estava comentando antes com a Eva sobre a vasoconstricção reversível, que estava com corticoide. Então, a gente vê que certas condutas se mantêm, e se a gente não tem claro sobre esse conhecimento e sobre o manejo, a gente acaba permitindo certas condutas que já estão desacreditadas ou desprovadas previamente, né? Então, foi muito boa, Érica. Faltou o Transamin, se você não falasse, eu ia falar Transamin, porque realmente foi um trabalho, entre aspas, um pouco paradoxal, no sentido do que significa, né? Você já tem uma cascata toda alterada, você já tem aquela cascata de coagulação alterada, e como é que o Transamin entra aí? Mas é um trabalho rico, o trabalho foi bem positivo, então a gente precisa realmente trazê-lo aí para a discussão, até para entender para que paciente ele se encaixa melhor, mas foi muito bom, parabéns. Obrigada. Fabiana, eu estava pensando, né, então, depois aí da validação do Brain4Care em paciente com AVC, se a gente parar para olhar, os dados em TCE, né, eles não são ainda maravilhosos com o Brain4Care. Eu acho que, assim, um trabalho que poderia ser feito e fácil aqui na escola seria replicar o teu trabalho ipsiliter, né, então, para isso que pesquisa serve, você cria a fórmula do bolo e replica para o paciente com TCE. E nesses pacientes, porque as diretrizes são mais preto no branco, é muito mais comum a gente ter a PIC, né? Então, realmente, o paciente com TCE, é raro a gente não ver com TCE grave, que preenche aqueles critérios que a Érica descreveu, é raro a gente não ter uma PIC colocada, né? A maioria dos pacientes tem, sim. Perfeito, Gê. E é isso, acho que é um paciente... É interessante, só para contextualizar o que a Gi falou, assim, o único trabalho com o Brain4Care foi um trabalho de Portugal, com 10 pacientes, que não mostrou uma correlação tão boa entre a morfologia de onda da PIC invasiva com o Brain4Care. E aí, bom, a gente não sabe por quê, porque teoricamente a nossa avaliação aqui foi bem razoável. Então, eu acho que vale a pena replicar, vale a pena o nosso N com TCE e PIC tem variado, então a gente tem essa dificuldade, como a Érica comentou bem no começo, sobre essas indicações, porque o que assusta um pouco no TCE é que a indicação de PIC é muito clara, mesmo que a gente tenha certa dificuldade de mostrar o porquê que eles usaram esses critérios, os critérios estão em todos os guidelines, né? Então, Glasgow menor que 9, com paciente com TCE alterada ou 2 alterações citadas, tem que ter PIC. E a gente, de vez em quando, tem que brigar com eles para colocar. Então, mas a parte boa é que é mais fácil mesmo, é mais organizado. A única dificuldade, entre aspas, é que eles sobem menos para UTI, mas aí a gente teria que buscar eles no PS, etc. Mas eu acho que cabe, Gi, eu acho que é um trabalho, até pelo know-how do Doppler, junto com o ultrassom, junto com a tomo, e a tomo com certeza vai ter sido feita, facilita bem, né? Eles ficavam muito na UTI geral 1, né? E na reta grave lá embaixo também ficam bastante, então lá no PS, né? Então, mas isso é fácil, isso aí a gente consegue. Tem o ultrassom lá de baixo agora está muito bom. Ontem eu mostrei a bainha de nervo para alguns residentes da UTI lá do pronto-socorro, e a máquina de ultrassom deles está muito boa, então não precisaria nem deslocar a máquina de ultrassom, só a nossa máquina do Doppler, então está bem fácil incluir a reta grave e a UTI do PS nessa avaliação multimodal não invasiva. Parabéns, Érica. Acho muito boa a aula. É um tema que a gente precisa saber e estudar mais, né? Às vezes na Unifesp esses pacientes vão direto para a neurocia e a gente acaba não acompanhando, mas é super importante o olhar do neurologista nesses casos também.
Vocês têm visto o uso do Transamin nesses pacientes com PCE? Eu não tenho, Evinha. Não tenho. Acho que o Transamin foi algo que nem... Sabe onde é que o neurocirurgião usa bastante Transamin? E tive até essa discussão de dose essa semana com o pessoal da UTI, no hematoma subdural. Né? Eu sei que você e o Anish andaram estudando isso, mas no TCE, apesar da publicação do Crash Trace, eu não tenho visto, nem aqui na escola, nem fora. Doutora, obrigada. Primeiro, os meninos da neurocirurgia que me passaram, né, o artigo do Crash 3, eles, pelo que eles me falaram, eles acabaram usando em um paciente e discutiram em reunião clínica deles, né, mas é algo que eles estão falando bastante, mas não sei se é usado ainda, mas eu já vi eles usarem em hematoma subdural, bastante lá na escola. Teve um caso que entrou pela neuroclínica com um quadro de afasia e era um subdural crônico agudizado que estava sintomático. Eles prescreveram o Transamin por uma semana, nunca tinha visto aquilo, eu era R2, eu acho, e falaram para a paciente retornar. Acabou não retornando por eles, retornou pela gente, mas a paciente tinha melhorado da afasia e eu achei fantástico. Então, é uma área que falta muito estudo também, né? Então, até em relação ao hematoma subdural, as indicações de cirurgia não tem um estudo específico, prospectivo que fale, né? Qual paciente que deve operar, que vai melhor e que não. E aí, quando a gente estava em Boston, a gente fez um estudo retrospectivo, a gente pegou mais de 300 pacientes com hematoma subdural e viu os marcadores de pior prognóstico e quais pacientes que, se foram submetidos a cirurgia, iriam melhor submetidos à cirurgia do que não submetidos à cirurgia. Eu vou até mandar o link aqui, interessante, para vocês darem uma olhada. Mas mata a nossa curiosidade, Evinha, e aí? Então, a gente viu que os pacientes, assim, os marcadores de pior prognóstico no subdural seriam idade, sexo, desvio de linha média, né, então maior do que 5 milímetros, ou hematoma subdural maior do que 10 milímetros, deixa eu me lembrar, o ranking pré-admissão, se tem déficit neurológico focal e se tem sintoma neuropsiquiátrico. E aí a gente viu mais ou menos metade dos pacientes eram submetidos à cirurgia e tinha um subgrupo que ia melhor com a cirurgia do que com o tratamento conservador. Que aí a gente criou esse score, que é o SDH score, o SDH, que quando maior do que 4, esses pacientes iriam melhor, tinham um prognóstico melhor quando tratado cirurgicamente. Aí tinha, nesse score a gente avaliou idade, sexo feminino, ranking pré-admissional, e se tinha algum sintoma neuropsiquiátrico na admissão, que seria confusão mental, alteração de consciência. Muito bom. Mais uma escala da Evinha, muito bom. Depois manda, Evinha, no grupo. Eu achei aqui, Evinha, o de 2020 de vocês, a Stroke Cerebrovascular Disease, é esse? Esse. Tá bom, eu já mando no grupo aqui para todo mundo, beleza.